Enquanto espera o retorno do seu amado, Akumi acaba presenciando a estranha relação entre os animais de estimação do Hippo e do Miyata. Enquanto isso, o Hippo desabafa com Kamogawa tudo o que ele sentiu e presenciou durante a luta do Ricardo contra o Wally. Isso e muito mais logo depois da vinheta. Fala galera, vocês estão bonzinhos? Vinícius Silva aqui de volta com mais um vídeo de review de Hajime no Ippo pra vocês. E antes de eu começar esse vídeo eu tenho um recado pra vocês. Finalmente o nosso clube de canais está liberado e você pode apoiar e se tornar um membro desse grupo a partir de R$ 4,99. Aliás, o que dá pra fazer com R$ 4,99 hoje em dia, não é verdade? Entrando no nosso grupo você já ganha o selo VIP. Isso mesmo, VIP, entenderam? VIP, vira a página, que vai aparecer bem do lado do seu nome, assim você já vai poder se destacar ali nos comentários quando você colocar ali o que você achou do capítulo e tudo mais. Você também vai poder usar esses emojis incríveis nos seus comentários e durante as lives também. Além disso, com esse primeiro nível você também já pode fazer parte de enquetes que vão escolher os temas dos próximos vídeos aqui do canal. E esse, galera, é só o primeiro nível, hein? Lá existem mais 2 níveis que vocês vão poder ver direitinho lá na descrição, o que vocês ganham e tudo mais. Então, se você quiser e puder apoiar, né, o nosso canal, clica aqui no botão Seja Membro e venha fazer parte da comunidade VIP aqui do canal. Recado dado, bora pro vídeo. O capítulo 1412 começa com o Appon, o cachorro do Hippo, perseguindo o Sarate, que é o gato do Miyata. E conforme as páginas vão avançando, nós vemos o que eu já havia comentado no review anterior, que é uma fábula da relação do Hippo com o Miyata. Isso a gente percebe diretamente olhando a reação ali e como os animais de estimação de cada um deles reagem. E isso a gente pode perceber diretamente no tipo de animal que cada um tem, pois o Appon, né, ele é mais corpulento, é mais robusto, sendo um pouco mais forte, e o Sarate sendo mais ágil, né, assim como o Hippo e o Miyata são respectivamente. E continuando essa relação, nós percebemos que o Appon, né, sendo representado pelo Hippo, ele acaba sempre perseguindo ali o Sarate, que seria o Miyata, e eles fazem, né, sempre essa competição, e a gente percebe que a relação deles é muito desigual, digamos assim, pois o Appon, ele persegue ele faz carinho, ele gosta, né, dessa amizade. Já o Sarate, ele já não curte muito o Appon ficar ali perseguindo ele quer um pouco mais de distância, e é legal que a gente percebe que é como se o Appon, ele insistisse muito mais na amizade do que o próprio gato, né? Isso a gente pode levar novamente para a vida dos nossos personagens, pois o Hippo, ele sempre acaba perseguindo ali o Miyata, né? Ele se dá mais para essa amizade, a gente vê que ele admira muito mais o Miyata, né? Ele pelo menos demonstra isso muito mais, e o Miyata, por sua vez, ele meio que desdenha dessa amizade, e eles poderiam sim ser muito mais amigos do que eles são atualmente. E o que fica mais evidente em tudo isso, quando o Appon tenta agarrar ele e tal, aí eles ficam ali brincando, dando uns soquinhos e tal, o Appon, ele tenta, né, cumprimentar novamente ali o próprio do gatinho, e o Sarate vai lá e dá um counter ali que acerta o queixo do Appon, e mesmo depois de ter apanhado, o Appon continua perseguindo o gato. Eis que então Akumi acaba questionando o pessoal sobre esse tipo de relação bem estranha que os dois têm. Então o Taihei, juntamente com o Kintaro e o Itagaki, eles acabam explicando ali para Akumi que aquele gato apareceu ali do nada e o Appon começou a se interessar por ele e ver como um amigo. Já o gato acha só o Appon muito irritante. Então a Akumi até se questiona, pô, se ele acha tão irritante, então por que ele só não vai embora? E aí eles acabam descobrindo, né, que eles realmente têm essa relação e tudo mais, e ela sente até um pouco de pena com relação ao próprio Appon. Logo em seguida, o Taihei já começa a protestar ali falando, pô, o Appon não deveria passar por tudo isso, ele é bem mais forte, ele poderia acabar com essa disputa em instantes. E aí nós vemos mais um traço da personalidade do Hippo sendo representada no seu animal de estimação, pois o próprio Kintaro fala que o Appon, ele é bom demais para deixar essa agressividade tomar conta dele. E é exatamente o que acontece com o Hippo, porque a gente sabe muito bem que ele é extremamente forte, ele é ágil, ele tá cada vez mais focado, mas ele não deixa
deixando esse lado mais selvagem, né, esse lado monstro dominar ele acaba não dando tudo de si nas suas lutas, né? E a gente pode levar esse paralelo dessa forma. O que vocês acham? Deixa seu comentário aí. Eis então que o Sarate acaba indo embora, né, cansando de toda essa perseguição, e o Apon se aproxima ali da Akumi e ela acaba falando: ah, já que você tá aqui, né, o gatinho foi embora, vamos pescar? E aí ele fica todo animado ali, né, querendo já ir pescar junto com a Akumi, e a gente percebe que tanto o Taihei ali, o Kintaro e o Itagaki também acabou indo junto com ela. E nesse momento, né, o Itagaki aí percebendo toda a situação ali que estava acontecendo, ele percebe que a Akumi, né, ela se deu ao trabalho de comprar o próprio equipamento de pesca. E é nisso que o Itagaki percebe realmente o quanto a Akumi se importa com o Ippo, sabe? E o quanto ela preza pela presença dele até aquele momento. Ou seja, ele percebe que eles realmente se amam ali, mas ninguém fala nada pra ninguém, é muito estranho. Mas o que o Itagaki quer é que o Ippo retribua todo esse carinho que a Akumi teve por ele, indo visitar ela primeiro, sabe? Como se ele estivesse realmente prezando mais por ela, ou só fazer um agrado ali mesmo, né? Eis então que a gente vê que o Ippo realmente retornou. Ou seja, a senhora Makunochi, ela estava certa, né? Quando a Akumi foi lá e perguntou aonde o Ippo poderia estar, ela simplesmente viu, tipo, ah, meu filho chegou aqui e já saiu, então ele provavelmente deve ter ido treinar lá com seus amigos, né? Com seus discípulos e tudo mais, mas na verdade não. A primeira coisa que ele foi fazer foi ver o Kamogawa, para explicar tudo o que ele viu até então. Então isso a gente percebe que ele estava com mais vontade mesmo de expressar todo o seu sentimento para o seu antigo treinador do que realmente falar com a sua amada. Logo que o Ippo chega, o Kamogawa, ele já fala pra ele, né, bom trabalho por tudo que você fez e tal, e o Ippo já responde falando que ele gostou muito dessa experiência, pois ele pôde aprender muito ao observar uma luta de tão alto nível ali tão de pertinho, sabe? Porque ele participou mesmo dessa luta, né, de certa forma. E quando questionado sobre o que você realmente aprendeu ali, sabe? Que tipo de coisa que você viu, então o Ippo entende que numa luta de nível mundial como essa, é impossível você estar 100% preparado para ela. Ele até comenta que o Sendo falou pra eles ali que o que faltou pro Wally foi aquela sede de sangue, sabe? Aquele ímpeto de ir com tudo pra cima e tentar destruir o seu oponente. E mesmo não sendo isso, o Ippo disse que ele até se incomodou muito com a tranquilidade, sabe? O jeito ali muito brincalhão do Wally de começo. Mas eis então que ele percebe que, na verdade, o Miguel, ele é um excelente treinador e um excelente auxiliar. Porque o Miguel conseguiu desenvolver um treinamento, né, e uma estratégia em que ele conseguia explorar as melhores habilidades do Wally e utilizá-las da melhor forma possível durante aquela luta. E o Ippo continua dizendo que antes da luta o Wally disse para ele que ia mostrar alguma coisa ali, e o Ippo disse que ele não só mostrou como ele foi além daquilo. Então a gente vê que o Kamogawa, ele fica até um pouco meio cabisbaixo quando ele diz pro Ippo, né, que ele ficou sabendo que o Wally vai acabar se aposentando mesmo, né? Na verdade, ele se aposentou. E o que ficou mais grave ali naquela situação foi que o olho direito do Wally, né, ele ficou realmente, teve algum dano sério ali e talvez ele nunca mais se recupere. Então o Ippo acaba percebendo que a gente viu aí o que o Ricardo já havia percebido também, que pro Wally o resultado da luta não era o que ele realmente buscava nesse embate, mas sim ele queria lutar com alguém utilizando tudo, exatamente tudo que ele tinha, todo o potencial, todas as suas habilidades, ele queria se esforçar ao máximo. Então se ele ganhasse ou perdesse naquela luta, ele já estaria totalmente satisfeito, que foi o que a gente viu lá no final, né, da luta do Wally contra o Ricardo. E ele conclui dizendo que, em resposta, né, a tudo que o Wally fez naquela luta, o Ricardo fez o mesmo, né? Então o Ricardo, ele deu tudo de si e a gente viu como a luta acabou. Então, nesse momento, o Ippo percebe o quão incrível mesmo é o Wally, o Miguel e o Ricardo, porque essas pessoas, elas são espetaculares. Eis então que acontece uma coisa, galera,
que me deixou um pouquinho não, me deixou muito animado, de verdade, me deixou muito animado mesmo. Quando a gente vê ali o Hippo, né, tremendo a sua mão e colocando ela no coração. Sabe por quê? Porque isso remete diretamente ao que o Date Age disse lá pro Kobashi no capítulo 1277, onde o Kobashi ele questiona o Date Age da seguinte forma: o que é preciso para alguém voltar? No que você pensava quando voltou aos rins? Nesse momento, então, a gente vê que o Date fecha os seus olhos e começa a dizer: eu não pensava em nada. Não era isso, era isso. Para pessoas normais, um ringue é um lugar brutal e sem piedade, feroz como as profundezas do inferno. Para se jogar de novo nele, você só precisa de uma coisa: fogo. Mesmo queimado pelo fogo do inferno, você precisa revidar com as suas próprias chamas. No meu caso, mesmo depois que eu me aposentei, eu ainda senti essas chamas queimando dentro de mim. Mais uma vez em que elas são completamente apagadas. E aí nós vemos que no final desse capítulo, o Hippo ele tá ali, né, segurando o seu coração e olhando como se as chamas dele ainda não tivessem sido totalmente apagadas. E quando a gente vê o final do capítulo 1412, a gente percebe que as chamas do coração do Hippo, elas ainda não se apagaram. E é isso, pessoal, mais um vídeo de review aqui pra vocês, e eu vou deixar a pergunta: o que vocês acham que vai fazer com que essa chama no coraçãozinho do Hippo volte a queimar e queime por todo o seu corpo? Se você curtiu o vídeo, já deixa o seu like, compartilha lá no grupo dos amigos para eles também entenderem tudo o que aconteceu nesse capítulo. Eu sou Vinícius Silva, fico por aqui, abraço.